Saudações irmãs e irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Na escola aprendemos muitas coisas boas, principalmente sobre a história do Brasil, o país que nascemos. E hoje vamos abordar o tema sobre o descobrimento do Brasil, que já foi feriado e agora não é mais. Na escola aprendemos que Pedro Álvares Cabral foi o comandante de uma esquadra de 13 caravelas que, tendo saído de Portugal com destino às Índias e contornando o lado oeste da África, chegaria ao destino. Porém, devido a um desvio, encontrou a costa leste do Brasil, na região da Bahia. Mas por que Portugal teve o desejo de chegar às Índias, que conhecemos como Índia, contornando todo o continente africano, se podia ir por dentro, passando pela Europa e adentrando a Ásia? É porque em 1453, Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos e a rota foi fechada devido ao clima de inimizade entre cristãos e muçulmanos e também pelos altos impostos que os invasores estavam cobrando. O que de precioso Portugal tanto queria das Índias? A resposta a essa pergunta é que havia produtos valiosos que valia a pena adquirir e vender por preços elevados, porque as pessoas pagavam. E esses principais produtos eram a pimenta do reino, a noz moscada, incenso e perfumes. E o que muitas pessoas não sabem é que, por Portugal ter sido o primeiro país a se lançar aos mares, fez todas as principais descobertas, exceto o da América. De fato, Portugal negou-se a financiar a expedição do genovês Cristóvão Colombo, que se tornou possível porque a Espanha aceitou, e assim ele, no comando de 3 navios, em 12 de outubro de 1492, descobriu a América. A Espanha também se lançou ao mar, e por ter financiado a expedição de Colombo, que descobriu uma nova terra, fez com que Portugal se preocupasse, e assim resolveu fazer um acordo conhecido como o Tratado de Tordesilhas, em 1494. E assim as novas terras descobertas seriam divididas entre Portugal e Espanha. E para isso concordaram numa linha imaginária a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, no qual as terras a oeste pertenceriam à Espanha e as terras a leste seriam de Portugal. Claro que algum tempo depois, a Inglaterra, a França e a Holanda não aceitaram isso e também se lançaram ao mar. Por curiosidade, se Portugal e Espanha tivessem se preocupado em colonizar de fato as terras conquistadas, o mundo hoje estaria dividido entre Portugal e Espanha. Dessa forma, a Inglaterra, que fez o serviço e ganhou o mundo. Voltando à história, Pedro Álvares Cabral era um dos cavaleiros da Ordem de Cristo e que comandou não 13 caravelas, como se menciona, mas uma frota de 9 naus, 3 caravelas e uma naveta de mantimentos, um barco menor que a nau e a caravela. Já o número exato de homens a bordo não se sabe ao certo, ficando entre 1.200 a 1.500. Outra curiosidade que temos é que os historiadores não sabem por que Cabral foi o escolhido para comandar essa frota, já que havia outros homens com mais experiência do que ele, como Bartolomeu Dias. Talvez se a frota não tivesse sido comandada por Cabral, hoje estaríamos falando espanhol e tendo a Espanha como mãe colonial de nossa pátria no passado. E como foi essa jornada? Em 9 de março de 1500, a frota partiu de Lisboa. Em 14 de março, passaram pelas Ilhas Canárias. Em 22 de março, passaram pelas Ilhas do Cabo Verde. E no dia seguinte, 23 de março, não se sabe o que aconteceu, mas uma das 9 naus, comandadas por Vasco Ataíde, desapareceu e não se sabe o que aconteceu com ela. Assim, apenas 12 embarcações continuaram a viagem. Em 10 de abril, estavam próximos do arquipélago de Fernando de Noronha. Em 18 de abril, a frota estava perto da Baía de Todos os Santos. Em 21 de abril, avistaram as terras e em 22 de abril, avistaram um monte, que deram o nome de Monte Pascoal. Era uma quarta-feira de manhã e também observaram pássaros voando. E onde há pássaros, há terras por perto. E era entre 15 e 18 horas que foi avistado um grande monte, depois serras e em seguida árvores. E para essa terra foi dado o nome de Ilha de Veracruz. E para saciar a curiosidade de alguém, esse monte tem 586 metros de altura e recebeu esse nome porque o desembarque de uma primeira expedição em terra se deu na época da Páscoa de 1500.
Depois deram o nome de Terra de Santa Cruz, ao perceberem que não era uma ilha que encontraram. E como a Páscoa se remete à cruz de Cristo, dá para entender o motivo de ter sido dado o nome de Vera Cruz, a cruz verdadeira, e depois Santa Cruz, ao mencionar a cruz de Cristo na paixão que precedeu a ressurreição. E foi apenas no dia 23 de abril que uma expedição comandada por Nicolau Coelho, com alguns homens, foram no bote para reconhecimento das terras. E lá encontraram nativos que falavam noutro idioma, não usavam roupas, carregavam arcos e flechas e tinham um osso enfiado num corte no lábio inferior. Em seguida, alguns nativos foram levados até Cabral no navio para se conhecerem. Eram pacíficos. Deram alimentos e vinhos para eles que não gostaram e rejeitaram. Cabral, no comando da frota, ainda passou alguns dias em sua jornada conhecendo um pouco mais das costas dessa terra encontrada. E no dia 26 de abril, um domingo, foi celebrada a primeira missa no Brasil, celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra. Depois disso, Cabral enviou um dos barcos de volta a Portugal para lhe trazer o relato da descoberta do Brasil, ficando assim 11 navios. E foi no dia 2 de maio que Cabral, com sua frota, deixou a terra descoberta e rumou para as Índias. Infelizmente, quando o rei de Portugal, Dom Manuel I, ficou sabendo da descoberta, não se interessou em colonizar essa terra porque deu preferência ao comércio com as Índias. E só foi a partir de 1530 que Portugal decidiu colonizar a nova terra, porque o comércio de especiarias com as Índias não estava mais dando lucros, e porque a França começou a rondar as costas da nova terra descoberta com finalidade de montar postos de colonização para extração de matérias-primas. Foi quando Portugal precisou reagir para manter sob controle o que conhecemos como Brasil. A Holanda também tentou e não conseguiu. Agora temos outra curiosidade sobre o descobrimento do Brasil. Segundo os registros históricos, o Monte Pascoal foi a primeira parte da terra avistada pela frota de Cabral em 22 de abril de 1500. Entretanto, 3 meses antes, o navegante espanhol Vicente Yáñez Pinzón avistou as terras de Pernambuco. Mas como é isso? Segundo vários estudiosos e pesquisadores, e consta nas enciclopédias Britânica e Barça, que esse navegador espanhol chegou ao Cabo de Santo Agostinho, no litoral de Pernambuco, em 26 de janeiro de 1500, cerca de 3 meses antes do que Cabral. E, de fato, é a mais antiga viagem comprovada em território brasileiro. Efeito esse, no qual foi condecorado pelo rei da Espanha, Fernando II de Aragão, em 5 de setembro de 1501. E outra curiosidade a respeito é que esse navegador espanhol, Vicente Yáñez Pinzón, foi codescobridor com Cristóvão Colombo da América em 12 de outubro de 1492. O que acontece é que Cristóvão Colombo recebeu crédito pela descoberta da América por ter sido nomeado o comandante dessa frota de 3 navios financiados pela Espanha. Nisso, Vicente Pinzón era o capitão da caravela Laninha e seu irmão mais velho, Martim Alonso Pinzón, era o capitão da La Pinta. E a nau Santa Maria, onde estava Cristóvão Colombo, tinha como capitão Juan de la Cosa. Temos assim aos navios Santa Maria, Pinta e Ninha. E outro fato curioso a respeito do descobrimento da América é que quem ficou com o crédito, pois o continente recebeu o nome dele, não foi Cristóvão Colombo, mas Américo Vespúcio. Mas por que isso se deu? O que acontece é que quando Cristóvão Colombo descobriu a América, ele pensou que tinha chegado às Índias e não a um novo continente. E foi Américo Vespúcio que descobriu isso, ao ser contratado pelo rei de Portugal para descobrir os potenciais da descoberta de Cabral. E assim ele navegou costeando a costa brasileira, chegando até o sul, no Rio da Prata. E assim relatou que não podia ser a Índia, porque as terras se estendiam muito ao sul e não podia ser parte da Ásia, mas o novo continente que ficava entre a Europa e a Ásia. E assim foi essa nova descoberta, sendo uma nova descoberta. E por ter mencionado algo a respeito das embarcações, qual é a diferença entre uma caravela e uma nau que foram usadas nas frotas de Colombo e de Cabral?
A nau era um barco maior que tinha 35 metros de comprimento e com 3 ou 4 mastros e podia transportar entre 150 e 200 pessoas. E a caravela tinha 22 metros de comprimento e geralmente com 2 mastros e transportava até 80 pessoas. E o que é mastro? É como se fosse um poste enorme onde se penduravam varas de madeiras na horizontal e colocavam panos que, quando os ventos batiam, empurravam os navios. E na falta dos ventos, os barcos paravam. Na época não havia motores e usar remos para movimentar esses navios não era viável devido aos pesos desses navios de madeira, cargas e pessoas. E o que a história dos descobrimentos da América e do Brasil tem a ver com a Bíblia? A história da descoberta do Brasil mostra a chegada de um povo estrangeiro a um continente onde havia nativos que ainda viviam no período da Idade da Pedra, praticamente. E usava arcos, flechas, lanças, caçava, pescava e coletava. E em relação aos europeus portugueses e espanhóis, eles estavam em desvantagem em relação à tecnologia de que dispunham na época. E por necessidade de se obter especiarias, Portugal resolveu lançar-se ao mar para chegar ao outro lado, conhecido como Índia. Cristóvão Colombo teve outra ideia, que era chegar às Índias indo para o ocidente, dando a volta ao mundo e chegar na Índia. Porém, um continente, a América, que estava no meio, impediu a sua chegada e com isso ele descobriu um novo continente, que, como mencionei, não recebeu seu nome, mas de outro navegador. Na Bíblia, temos o caso do povo de Israel, que se tornaram uma nação escrava no Egito. E como foi isso? E o que tem a ver com a descoberta do Brasil? Como observamos pela história do Brasil, foi uma necessidade que fez com que o nosso país fosse descoberto. Os turcos otomanos haviam conquistado Constantinopla e a Europa perdera a rota de comércio para as Índias. E a rota mais difícil, perigosa e demorada foi contornar a África até chegar ao destino. E valia a pena porque os produtos traziam altos lucros. E a história do povo de Israel também tem uma necessidade que lhe trouxe também uma descoberta. Vejamos Gênesis 47, versículos 5 a 6. E então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que tem. Faraó, em sinal de agradecimento a José pelo que ele fez, pediu que José fizesse seus pais e sua família morar no melhor da região do país. Nada mais justo que por intermédio de José, pois Faraó teve seu país se transformado num riquíssimo país de uma forma inimaginável. E foi o que José fez, como Faraó lhe ordenara, como registra Gênesis 47, versículos 11 a 12. E José fez habitar seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a sua casa, segundo suas famílias. Nos tempos atuais, isso poderia ter deixado muita gente enciumada. Imagine dar as melhores terras no país para um povo forasteiro. Em seguida, sabemos que o tempo passa e também muda o pensamento das pessoas. E o que ocorre em Êxodo 1, 7 a 14. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles, e levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais e tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço,
em que os obrigavam com dureza. E pelo que o relato bíblico menciona, após a morte de José, tempos depois, os egípcios começaram a temer, porque os israelitas aumentavam em número muito mais do que os egípcios, e já se imaginavam sendo engolidos por eles, ou até mesmo que se unissem a inimigos do Egito para destruí-los. E assim, com astúcia, conseguiram subjugá-los, tornando-os num povo escravo. O tempo passa e o número de israelitas continua a crescer, de tal forma que Faraó ordenou que as parteiras matassem os meninos que nascessem e deixassem vivas as meninas. Porém, não funcionou, e conhecemos muito bem a história da qual Moisés, um menino, foi salvo dessa triste ordem e se tornou o neto de Faraó. E avançando na história bíblica, chegamos ao momento grandioso em que o povo de Israel saiu do Egito e se deteve diante do Mar Vermelho, como atesta Êxodo 14, versículos 9 a 13. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zephon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O povo israelita, diante da morte certa, temeu porque estava o Mar Vermelho à sua frente, e atrás os exércitos de Faraó. À direita e à esquerda apenas areia, aos pés somente areia e no alto o céu. Não havia saída, porém Deus trouxe o livramento. É em Êxodo 14, versículos 21 a 29, que observamos pelo relato o livramento do povo israelita a partir de um evento sobrenatural. Vejamos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram ali como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas de seus carros, e dificultosamente os governava. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios do meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Tendo assim, a conclusão no qual o povo israelita saiu de uma situação de escravidão, que era a sua grande necessidade, para uma posição de povo liberto, que foi o alvo desejado. Entretanto, quando o povo israelita atravessou o Mar Vermelho e chegou ao outro lado, descobriria que na região havia outros povos. Se trata de uma descoberta. Saíram de um velho mundo que lhe trouxera escravidão e chegaram a um novo mundo, que lhe traria liberdade e desafios. Assim, essa chegada a um grande povo em Canaã surpreendeu os povos locais, que chegaram a tremer, como afirma o seguinte relato de Êxodo 15, versículos 14 a 16. Os povos o ouviram, eles estremeceram, uma dor apoderou-se dos habitantes da Filistia. Então os príncipes de Edom se pasmaram, dos poderosos dos moabitas apoderou-se um tremor, derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado ao Senhor, até que passasse este povo que adquiriste.
E agora, para saciar a curiosidade de alguém, o povo israelita, quando atravessou o Mar Vermelho e chegou ao outro lado, Israel não falava o mesmo idioma que os povos locais. Nisso, Israel foi chamado pelos nativos do lugar de hebreus, que significa gringos, forasteiros, estrangeiros, os do outro lado. E como os portugueses que chegaram a uma nova terra e descobriram um povo que não falava o mesmo idioma, também assim aconteceu com os israelitas, que descobriram um novo mundo e não falavam o idioma do local. De fato, os indígenas se viram ameaçados no Brasil, que por eles era chamado de Pindorama. Buscaram se defender dos portugueses invasores. O mesmo ocorreu com os povos cananitas, que também se sentiram ameaçados pelo povo que chegara como invasor e pensou melhor atacar para se defender e não serem pegos de surpresa. E hoje vivemos um novo período de descobertas em que cada pessoa na face da terra que descobre Jesus, com certeza irá descoberta a realidade de que no futuro por vir poderemos passar pela fronteira que separa o mundo finito do paraíso eterno. E assim participaremos de um grande banquete celeste com Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, oremos. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos ensina algo muito importante. Assim como no passado, descobertas foram feitas, hoje, muitas pessoas descobrem a Ti como o Senhor e Salvador de suas vidas. Assim como o povo de Israel descobriu novos desafios por terem saído do Egito e passado pelo Mar Vermelho, descobriram uma nova terra onde poderiam viver, mas enfrentar situações difíceis. Assim também nós, a cada dia fazemos novas descobertas, porque sentimos que Tu estás agindo em nós e através de nós. Assim, te agradecemos porque descobrimos o Teu amor revelado através do Teu Filho Jesus e que se manifesta em nós. Te agradecemos, ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.